Olá a todos, meu nome é Marie Dorion. Eu nesse vídeo quero falar para vocês um pouco do que é o At Ease, o que é a metodologia At Ease. Eu traduzo o trabalho do Eric Hambly, que é o criador da metodologia e o profissional quem aplica a metodologia através de consultorias familiares. Eu traduzo o trabalho dele há 7 anos no Brasil. O At Ease, a gente chama de metodologia por uma simples questão de que a gente está no meio terapêutico, mas ele é muito além do que uma metodologia. Ele não é um passo a passo a ser seguido, ele não é um protocolo com etapas definidas a ser seguidas. Ele é muito mais uma filosofia de vida, uma filosofia de ensinamento e aprendizado, né? Uma filosofia na forma como a gente cria as nossas crianças, sejam pais ou profissionais. A gente está constantemente educando ou deseducando as nossas crianças. O At Ease, ele é todo baseado no desenvolvimento humano, no desenvolvimento natural humano. Pensando em todas as etapas desse desenvolvimento humano, principalmente focado na parte do que é o desenvolvimento emocional das crianças, dali se tem um olhar nas nossas crianças que tem alguma dificuldade, algum diagnóstico, algum atraso, algum fragmento no seu desenvolvimento. Se a gente sobrepõe isso ao desenvolvimento humano natural, a gente consegue ver onde que estão as peças que estão faltando, alguns buracos que estão faltando. Por N razões, podem ser razões neurológicas da criança, podem ser relações por questões de ambiente, de tipos de relacionamentos que a criança tem. Então, dando essa olhada, existem maneiras diferentes de tentar preencher essas lacunas que ficaram para as nossas crianças da melhor forma possível, da melhor forma que a neurologia das nossas crianças consiga assimilar e adaptar. As nossas crianças dentro do espectro autista ou qualquer criança que tenha dificuldades no desenvolvimento social e emocional, elas são extremamente únicas, porque todo esse sistema ele é responsável de como a gente vai lidar com o nosso dia a dia, como é que a gente vai perceber as informações que estão chegando, os inputs que estão chegando, todos os estímulos que estão chegando. E isso vai criar traumas ou não, traumas mais profundos, traumas menos profundos, e isso vai formando muito na personalidade das nossas crianças. Por isso que é tão importante a gente ter um olhar compassivo e cuidadoso no desenvolvimento emocional das nossas crianças, todas elas, e nos nossos também como pais. Nesse vídeo, além de explicar um pouco mais sobre o que é o At Ease, eu também quero contar um pouco da minha experiência como mãe de 2 crianças no espectro, 2 crianças super únicas e diferentes, apesar do mesmo diagnóstico, apesar do mesmo pai e mães biológicos, 2 crianças que tiveram trajetórias muito diferentes dentro do espectro autista. Quando a gente pensa em desenvolvimento humano, a gente não tem como deixar de fora as emoções. As nossas emoções, elas vão impactar em tudo na nossa vida, do nosso acordar ao nosso dormindo, né? Até quando a gente dorme, a gente está sobre as influências das nossas emoções, de como foi o nosso dia, do que anda perturbando na nossa cabeça, de como a gente está conseguindo integrar e dar sentido aos acontecimentos das nossas vidas. As nossas emoções, elas também são responsáveis de como a gente vai interpretar e a intensidade que a gente vai sentir os nossos acontecimentos. Se a gente for pensar em nós mesmos, tem dias que nada incomoda, que está tudo bem e que a gente consegue levar as coisas numa boa. E tem outros dias que as nossas emoções, que o nosso sistema está mais tenso, por N razões diferentes, pode ser por razões externas de alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que está preocupando, ou por razões biológicas internas, uma má digestão, uma dor de cabeça, uma dificuldade para respirar, uma alergia, e aí parece que tudo fica mais pesado, tudo fica mais difícil, né? Então mesmo os acontecimentos que aconteceriam num outro dia que a gente está mais leve, não afetariam tanto a gente como nos dias que a gente está com as nossas
emoções mais pesadas, vamos dizer assim, quando a gente está com alguma coisa no nosso corpo ou na nossa psique incomodando. Então, as emoções, elas têm um papel muito importante tanto na entrada como na nossa respostas. É através das nossas emoções também que vai ter essa interpretação de como a gente vai responder a esses estímulos, como a gente vai responder a essa comunicação. E é através da nossa emoção. Se a gente está mais irritado, qualquer coisa vai sair mais agressivo. Se a gente está mais tranquilo, qualquer coisa vai sair de uma forma mais suave. Se a gente está com medo, a gente vai ter certos tipos de reações. Se a gente está super feliz, a gente vai ter outros tipos de reações para os mesmos estímulos muitas vezes, né? Então, o papel muitas vezes da gente pensar num ambiente tranquilo para as nossas crianças e para a gente desenvolver, esse ambiente começa interno, esse ambiente começa dentro da gente, as nossas emoções estarem dimensionadas para a situação, para as nossas emoções estarem o mais integradas possíveis, que para essa integração acontecer a gente precisa entender o que a gente está sentindo e muitas vezes entender o porquê que a gente está sentindo determinadas emoções, para a gente poder dar sentido e dimensionar a nossa resposta e ter um prazer de vida maior, né? Uma qualidade de vida maior, muito melhor dimensionada. Falando específico do at ease, o at ease, cada letra significa uma palavra. At ease em inglês significa à vontade. O goal dessa metodologia ou dessa filosofia de vida é que a gente se sinta à vontade para poder aprender. É que a gente consiga criar um ambiente externo e interno, principalmente interno para as nossas crianças, de se sentirem relaxadas e abertas ao aprendizado. Para isso acontecer, a gente tem algumas premissas que a gente precisa seguir. Então, o primeiro A do at ease significa acessar. O que seria acessar? Acessar é a nossa capacidade de buscar as pessoas, de buscar os nossos relacionamentos para conseguir conforto ou para ampliar a nossa alegria. Vai muitíssimo além do que de pedir água, ou de pedir bolacha, ou de pedir para ligar o videogame. É muito além disso. A gente precisa mais das pessoas, conforme a gente vai sofisticando na vida, muito mais para suporte emocional, para conseguir entender as coisas. E essas são as grandes barreiras que muitas das nossas crianças enfrentam. E hoje em dia, como a sociedade, eu diria até muito que nós encontramos de achar esses caminhos para conseguir acessar apoio, né? A gente tem essa corrida pela independência, que todo mundo tem que ser independente, que ninguém não pode precisar de ninguém, e isso é uma ilusão, isso é uma coisa que cai por terra. A gente é interdependente. O que a gente tem que aprender, né, para conseguir ter uma boa qualidade de vida, é entender como é que a gente pode ser dependente de uma forma saudável. O que é uma dependência saudável? Eu sou dependente de toda a companhia, de todas as pessoas que fazem a energia elétrica chegar até a minha casa, para eu poder carregar a minha câmera, para eu poder estar falando com vocês aqui. Eu não sou totalmente independente. Eu sou dependente de todos pessoas que trabalham em fazendas, os fazendeiros e as pessoas que trabalham em hortifrutis, para produzir a comida e as pessoas que transportam de lá para os distribuidores, dos distribuidores para os supermercados, para as pessoas que trabalham nos supermercados, para eu poder comer, para eu poder ir lá com o meu dinheiro, comprar comida e comer. Não basta só eu ter o meu dinheiro, eu preciso muito além disso, a gente precisa das outras pessoas. Num plano mais emocional, eu sou dependente de ter amigos, eu sou dependente de ter pessoas para desabafar, eu sou dependente de ter pessoas para dizer bom dia, né? Isso faz parte de mim, eu sou dependente de ter pessoas para eu poder ajudar. Né? Eu dependo disso, a minha qualidade de vida depende de ter as pessoas ao meu redor, de ter esses encontros sociais, de ter conversas divertidas, de ter conversas profundas. A gente é interdependente, a gente não consegue ter uma qualidade de vida acreditando que a gente só precisa da gente mesmo e vai em frente. Então a gente precisa ter, né, e as nossas crianças também, neles até numa questão mais básica, a capacidade de acessar as pessoas, a capacidade de chegar nas pessoas e conseguir expressar o que a gente de fato precisa, não só o que a gente quer,
porque pedir água, pedir chocolate, pedir videogame, isso é o que a gente quer. O que a gente realmente precisa é nutrir a alma. Então, ensinar caminhos para as nossas crianças que elas possam vir por um abraço, por um conforto, que elas possam vir desabafar alguma coisa que aconteceu, que elas possam ter o sentimento de pertencer, de companhia, de pertencer à família. Esse é o acessar, então é muito mais do que ir lá e cutucar o ombro de alguém e pedir para ligar a TV, ou pedir um copo d'água, ou pedir uma banana, né? Vai muito, muito além. E o trabalho do Eric é justamente criando esse fundamento, essa base, para que as nossas crianças entendam a gente como um ser protetor, mas ao mesmo tempo uma plataforma para que eles cresçam sozinhos. É um balanço super interessante, mas que precisa de constante ajuste, dependendo da idade, dependendo da situação, dependendo do que a gente está focando para aquela criança específica. Um dos pontos de grande desafio das nossas crianças e de nós pais e alguns profissionais também, porque todo mundo é ser humano e a gente é empático, é a questão de tolerar as emoções. A gente acredita e segue o Círculo de Segurança, que é é um estudo muito profundo que fazem com mães adolescentes, com mães que foram encarceradas e todos esses traumas que acontecem com famílias. Eles pegaram essa população como base para estudar esses vínculos entre as crianças, e muita coisa é aplicável para a população em geral e principalmente para as nossas crianças. A base do autismo está muito nessa questão de formar vínculos saudáveis. Não que a criança não tenha um vínculo com a mãe, com o pai, ou crie vínculo com as outras pessoas, mas é muito difícil para eles, né? A grande dificuldade está em criar esses vínculos de forma saudável. O que acontece com uma criança típica, quando ela começa a crescer, ela começa a querer ter uma certa independência emocional, se autossuprir, e ela vai empurrando os adultos para longe quando elas não querem mais ajuda. As nossas crianças que estão no espectro, elas dificilmente elas empurram os adultos para as coisas que elas precisariam estar fazendo sozinhas. Então, por exemplo, a criança ela pode entender tudo do iPad ou tudo da televisão e dos videogames, vai lá e liga tudo sozinha. Mas na hora de comer, ela precisa alguém estar alimentando ela. Na hora de amarrar um sapato, ela precisa alguém estar vestindo ela, né, e tendo esse suporte. A gente costuma dizer que é muito fácil perceber quando a criança ela é independente nas coisas que ela estaria precisando de ajuda e super dependente no que ela, num desenvolvimento típico, já está fazendo sozinho. Aí que a gente acha, né, essa lacuna dentro das crianças, né, que estão no espectro autista. As nossas crianças, a curva do aprendizado, aprender não é fácil. Apesar de aprender, quando a gente aprendeu, depois que a gente passou pelo ciclo de aprender, dá um sentimento de satisfação muito grande, de autoconfiança, de responsabilidade, de competência. O processo de aprender não é uma coisa gostosa, muitas vezes, de acontecer, né? Para a gente conseguir aprender coisas e aprender coisas mais sofisticadas, a gente erra, a gente tem que tolerar as falhas, a gente tem que tolerar a confusão, tolerar a incerteza, tolerar não saber se vai dar certo ou se não vai dar certo, eu vou conseguir aprender isso ou não vou conseguir aprender. E quando a gente passa por tudo isso, depois que a gente passa por toda essa dificuldade, a gente consegue, é uma alegria muito grande. Então, se a gente for pensar que a gente vai criar as nossas crianças lá dentro de uma zona de conforto para que elas não necessitem tolerar, né, essas emoções tensas que vêm com o aprendizado, a gente também vai estar bloqueando elas de ter a satisfação de competência. Então, é super importante a gente entender que tolerar a frustração faz parte da vida, faz parte do aprendizado e faz parte de ter uma qualidade boa de vida, porque vai dar as nossas plataformas, vai nos dar as ferramentas para a gente conseguir mais da vida, para a gente conseguir viver de uma forma mais ampla, né? A gente tem como ciclos, familiares, né, como círculos familiares, a gente não pode pensar na criança como um indivíduo. Essa criança precisa tolerar tal coisa, tal coisa. A gente precisa ver a família como um todo. E é isso que o At Ease faz, olha a família como um todo. E faz todo o trabalho. O que é difícil para eu, como mãe, tolerar?
nos meus filhos, quais emoções são difíceis para mim tolerar, e isso faz com que meus filhos tenham dificuldade de tolerar essas mesmas emoções. A gente passa de geração para geração, e quando a gente traz isso para a consciência, é quando a gente consegue destruir essas barreiras e nos tornar pais melhores para os nossos filhos, nos tornar seres humanos melhores para a sociedade, nos tornar amigos melhores, porque a gente consegue perceber as nossas fraquezas e as nossas dificuldades. Quando a gente consegue perceber isso, é quando a gente consegue crescer, se transformar numa pessoa melhor e num suporte melhor, para que nossas crianças não herdem as nossas fraquezas, e sim, eles construam, né, um relacionamento com as diversas emoções de uma forma mais saudável, principalmente com medo, com confusão e com tristeza, que são, né, os tops de dificuldade da gente conseguir tolerar, né, ver acontecer. Se a gente não trabalhar essa tolerância em nós como adultos primeiros, a gente vai estar tirando a oportunidade de aprendizado das nossas crianças no dia a dia constantemente. Num exemplo prático, eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade de tolerar tristeza e de tolerar confusão. Para mim, se eu vejo alguém confuso, eu já quero pular lá e já ajudar a resolver a confusão. Se eu não tiver essa consciência, eu não vou conseguir me brecar na hora e vou acabar atropelando os meus filhos e não deixando eles pensarem com a própria cabeça e tentarem descobrir a solução para aquela confusão deles e para o aprendizado deles. Então é super importante eu dar um passo para trás, e enquanto eles estiverem aprendendo e não buscando ajuda, e por isso que é importante que eles saibam acessar também, eu tenho que deixar eles, porque se eles descobrirem através da confusão deles, clarearem a confusão deles e acharem a solução para o que eles estão buscando, o sentimento de satisfação é todo neles, é muito maior. Eu não posso ter, a minha dificuldade de tolerar a confusão não pode roubar dos meus filhos a satisfação deles de aprenderem as coisas pelos seus próprios caminhos. É lógico que a gente não vai largar as crianças a tolerarem qualquer coisa. Existem muitas coisas que as nossas crianças, principalmente no começo, eles precisam muito da base para saber como é que as coisas funcionam, como é que eu consigo pensar, dependendo de idades diferentes, a tolerância à falha, a tolerância à persistência necessária é diferente, o tempo é diferente. Então, conforme eles vão crescendo, esse tempo a gente pode ir alargando. Quando eles são menores, a gente tem que dar um suporte um pouquinho mais rápido para eles não decidirem. Então, é tudo muito caso a caso, criança a criança, família a família, né? E a gente tentar, o Eric, com o trabalho dele, ele faz esse trabalho de análise profundo junto com as famílias, para cada família se conhecer melhor, conhecer a sua maneira de tolerar as emoções e as suas maneiras de tentar lidar com essas emoções de forma diferentes, e o que dessas estratégias estão atrapalhando o desenvolvimento da criança, o que dessas estratégias ajudam no desenvolvimento da criança, e ter um olhar mais cru para tudo isso, né, sem varrer nada para debaixo do tapete, ajuda muitíssimo a gente se transformar em pais melhores, em profissionais melhores, em amigos melhores, não só para as nossas crianças diretamente, mas para a sociedade toda. A terceira letra do ET Easy é o E de explorar, né? O que seria explorar? Explorar é o aprendizado em si. A gente tem que construir na psique das nossas crianças a confiança neles de aceitarem nós como guias, né? Nós como pessoas mais experientes para ajudar eles a explorar, né, as coisas que tem no mundo numa primeira fase. Eu acho que aqui entra uma grande diferença de metodologias, por dizer, né, o ET Easy, ele coloca o adulto como um guia, como um mentor da criança. Não como alguém que vai estar constantemente corrigindo a criança ou mostrando o que é certo, o que é errado, criando regras, não. O adulto o papel do adulto dentro do ET Easy é de guia, é de mentor, é de ser o exemplo, é de estimular com que a criança tenha a curiosidade dela, é de manter a criança segura, né, emocional e fisicamente, para que ela possa explorar e mostrar para a criança, né, começar a transferir essa responsabilidade de segurança para a criança.
é colocar limites, né, quando a criança está fazendo alguma coisa que não é saudável para a psique dela ou para o desenvolvimento físico dela, né. A gente vai pelo interesse da criança, mas não coloca a criança como um líder e segue a criança e se junta a ela como se fosse uma outra criança. A gente entra, o papel do adulto de guia. E essa é uma grande dificuldade das crianças no espectro, tem de aceitar o outro como guia, aceitar a outra pessoa mais experiente, porque por experiências de vidas eles acabam tendo que serem tão direcionados, terem que ser punidos muitas vezes ou receberem consequências pelos atos deles, então eles vão criando essa aversão de eu não quero ninguém perto de mim, né? Então é todo um trabalho que o Eric mostra muito de criança para criança, de estilo de família para estilo de família, dessa conquista da confiança na criança, mas não num sentido de entreter a criança, mas num sentido de abrir ela para ser curioso para o que a gente está fazendo, para ser curioso para aprender do mundo através dos nossos olhos. Quando os bebês são pequenos, a gente carrega eles no colo e a gente vai mostrando para eles o que é interessante. É um jeito de guiar natural, né? Esse jeito do adulto se pôr como mentor e de se pôr como guia. Quando a gente consegue enraizar, né, esse conceito para as nossas crianças de que o adulto é um guia, abre um leque infinito de possibilidades de aprendizado para as nossas crianças. Eles passam a ser curiosos no que a gente está fazendo, eles passam a observar mais, observando mais eles passam a imitar, imitando mais eles passam a explorar outros jeitos, né? Primeiro mimicando o que a gente faz, que é o desenvolvimento típico, é assim, por isso que os brinquedos são miniaturas do mundo adulto, né? Eles passam a imitar a gente, daí eles passam a soltar as asas e tentarem de formas de explorar, né, o mundo, as situações, as atividades e as coisas nas formas dele, e tendo um mentor junto, a gente consegue ir também ensinando onde estão os limites do que é seguro, do que é saudável, né? Não necessariamente do que é certo ou errado, porque o mundo não é feito preto e branco, né? Não tem o certo e o errado, a gente tem infinitas possibilidades e dentro dessa zona cinza a gente tem questões que a gente não pode ultrapassar para não se botar em risco, nem físico e nem emocional. Então, eu acho que a grande sacada que tem o Ed Easy nesse ponto de explorar é o papel do adulto mesmo na vida da criança, que é um papel suave e forte ao mesmo tempo, né? É um papel de liderança e de curiosidade ao mesmo tempo. É todo feito numa dualidade. Que em contexto, né, o Eric trabalha muito dentro do contexto, quando a situação está acontecendo, fica muito mais fácil da gente conseguir entender qual é o nosso papel direto naquela etapa de desenvolvimento da criança. É uma fase fantástica, né, que a gente tem para passar, é quando a gente se sente realmente pais e adultos, professores e mestres das nossas crianças. É uma satisfação muito grande e é uma satisfação muito grande sentir essa troca, né, de curiosidade, a gente curioso por eles, eles curiosos por nós. É a base da reciprocidade, que é super importante para a gente, para tudo na vida, para os nossos relacionamentos sejam mais íntimos, sejam mais superficiais. A reciprocidade é extremamente importante. E é nessa fase de explorar juntos o mundo e ver o outro como um guia, como um adulto, como um exemplo a ser seguido, que a gente também vai criando esses conceitos de reciprocidade nas nossas crianças. A quarta letra do Ed Easy é o segundo A, que significa aplicar, e o aplicar é aplicar o que eu aprendi em outras situações, né? É muito comum que às vezes as pessoas falam que as crianças com autismo têm dificuldade de generalização. A dificuldade, ela está enraizada quando a gente ensina as crianças através de regras. A regra é você diz oi para todo mundo, a regra é você diz tchau para todo mundo e beija todo mundo quando vai embora. A regra é quando você encontra alguém que você não conhece, você pergunta o seu nome. A criança ela vai decorando essas regras, mas ela não vai entendendo qual é o conceito
por trás de tudo isso. Então, no At Ease, né, quando o Eric aplica e guia as famílias, ele guia muito através não de ensinar as regras para as nossas crianças, mas de passar os conceitos. Qual é o impacto que eu vou dar na outra pessoa se eu não digo oi? Qual é o impacto que eu vou causar no outro? E nesses impactos eu vou aprendendo os conceitos do que fazer e o porquê fazer. Então eu consigo daí começar a desenvolver as minhas funções executivas, que elas são a base para a gente conseguir distinguir o que é certo e errado e as tomadas de decisões. Então é uma fase super importante, né, uma etapa super importante do desenvolvimento, que o At Ease tem um foco grande nisso, principalmente diferenciando o que é seguir regras e o que é entender conceitos para as nossas crianças de uma forma super prática, super individualizada para cada família. A quinta letra do At Ease é o seguir as oportunidades, e é numa fase de um desenvolvimento mais sofisticado das nossas crianças, em que eles começam a buscar o que eles gostam, não numa maneira de se fechar no mundo, mas uma maneira de se expressar para o mundo, né? Seguir, ter outros mentores além da família próxima, né? Começar a buscar pessoas de fora que eles possam se inspirar e seguir esses aprendizados, ter mestres e professores e pessoas que estão fora que eles escolhem, não pessoas que foram escolhidas para vir ser os mentores, mas mais numa fase de que eles criam um interesse por esse mundão afora e buscam outras pessoas para serem os mestres e guias deles, e por isso que é tão importante a gente estar presente nas primeiras fases, para que eles criem, né, esse conceito do certo e do errado, para fazerem boas escolhas nessa fase de se abrir para o mundo. E a última fase, mas que na verdade é uma espiral, né, porque a gente aprende uma coisa, a gente sofistica e daí a gente tem que ir subindo, é o evoluir dentro das nossas próprias capacidades, das nossas capacidades individuais, né, o quanto que a gente vai evoluir com essas habilidades e o quanto que a gente vai entregar para o mundo, né, de uma forma efetiva e eficiente, para serem bons contribuidores para o nosso mundo e para a nossa sociedade. E evoluir também dentro dos nossos relacionamentos, dentro da nossa capacidade relacional, das profundezas, de quanto a gente consegue abrir a alma um com o outro, de quanto a gente consegue estar presente para outra pessoa. É uma fase que é de extrema sofisticação, mas as nossas crianças, elas têm essa capacidade, cada um no seu ritmo, cada um na sua intensidade, cada um na sua capacidade de ir seguindo e ser presente, e ser um grande contribuidor para a sociedade e para as pessoas em volta, sejam elas a sociedade menor, a família, a sociedade que só abrange a escola, ou a sociedade que abrange o mundo como um todo. Todos os seres humanos, eles são capazes de forma direta ou indireta, contribuírem para um bem maior. E é super importante a gente ter em mente essa satisfação que a gente tem em ser parte de algo maior e saber que as nossas crianças também, né, podem fazer parte disso, que elas também têm essa necessidade intrínseca de fazer parte de um bem maior. E a gente tem que focar o desenvolvimento delas como um desenvolvimento humano amplo, né, que cada um, dentro das suas dificuldades, dos seus desafios, algum enraizamento nesse sentido é capaz de fazer. A minha experiência como mãe, criando 2 garotos com autismo, usando a metodologia At Ease, como foco desse encontro habilidades motoras, eu vou contar pela parte motora. O Pedro, ele foi diagnosticado com 2 anos, o primeiro aponte foi com 2 anos que ele tinha autismo, até processo de diagnóstico, o diagnóstico foi fechado aos 2 anos e meio. O Pedro tinha atraso em todas as áreas de desenvolvimento. Na parte da comunicação, aos 2 anos e meio, ele foi avaliado como uma criança de 9 meses.
tinham atrasos grandes e significativos no desenvolvimento dele, desde a parte da avaliação, desde os sinais de autismo que começaram em torno de 1 ano e 2 meses. Ele teve atraso, ele tem autismo regressivo. O desenvolvimento motor do Pedro era o menos atrasado, né, de todas as áreas dele. Ele tinha, aos 2 anos e meio, ele tinha o desenvolvimento motor de uma criança de 1 ano e 2 meses. Existia um atraso significativo, mas em todas as outras habilidades era o menos atrasado. Eu morava nos Estados Unidos na época, os meninos pequenos, e aqui se falava muito sobre as questões de sensoriais, né, de distúrbios sensoriais, de dificuldades de entendimento sensoriais e o quanto isso atrapalhava a questão de planejamento motor. Nessa época eu passei a estudar muito isso. As outras áreas de desenvolvimento do Pedro eram muito fechadas, eram muito difíceis de penetrar, e a parte motora me pareceu uma das partes mais urgentes, provavelmente dessas questões sensoriais dele, para a gente poder trabalhar. E fui estudando, fui buscando em outras cidades, buscando cursos, buscando ajuda local e trabalhando muito hands-on no Pedro mesmo, para esse desenvolvimento motor. E apesar de quando você via ele superficialmente, que ele anda, ele sobe escada, ele senta, ele levanta sozinho, né? Tinha aqueles marcadores dele, estavam bem, mas quando era intencional o movimento dele, ficava muito mais difícil, né? Num observar de longe era uma coisa, numa intencionalidade, ele tinha alguns movimentos repetitivos, que depois mais para frente vai aprender, tinha essa dificuldade de planejamento motor. Então, se eu aprendi a fazer isso, eu vou ficar tirando coisas o dia inteiro, até eu aprender um outro movimento que seja fácil. Então, muitas vezes a gente via que o Pedro queria fazer algo, mas é como se o corpo dele brecasse e não fosse. Então, a gente trabalhou muito questões motoras dele de forma ativa, de forma passiva, com vários métodos para atingir a parte sensorial dele, para conseguir organizar mais. Muitas das coisas, das habilidades motoras e de planejamento motor e sensoriais, de integração sensoriais, a criança precisa estar ativa nessas atividades. E aí é que a gente encontrava muita dificuldade do Pedro se envolver nas atividades, porque é muito difícil. Eu tenho que fazer alguma coisa que já é por natureza difícil para mim. Eu tenho, pela minha neurologia, dificuldade de entender o outro como guia. Eu tenho, pela minha neurologia, dificuldade de processar as emoções, da minha persistência e de tolerar essa frustração do que é difícil. E o que é difícil é justamente o que eu preciso aprender para conseguir desenvolver. Então, a gente se encontrou nessa situação. Questões mais de mesinha, de apontar, de entender que um cavalo é um cavalo, pareamento, essas coisas o Pedro não tinha muita dificuldade, né? Mas na parte de planejamento motor mesmo, de transitar pelo mundo, de entender o mundo, de estar aberto para o mundo, era uma dificuldade muito grande. Na época eu tinha uma consultora comportamental muito, muito boa, adoro ela, gosto muito dela, até hoje foi uma pessoa extremamente importante. Ela indicou a clínica do Pace Place, no Oregon, que é onde o Eric trabalha, desenvolve todo o trabalho dele. A gente foi para lá e aí ele começou a explicar muitas coisas, de que muita parte emocional do Pedro também bloqueava, né? Essa dificuldade dele tolerar desafios, os medos dele. O Pedro tinha medos de muitas coisas e a gente não conseguia enxergar, porque o Pedro paralisava e ficava em estado de árvore, vamos dizer assim, frente aos medos dele, e não conseguia entender nós como o aconchego, nós como um porto seguro. Então a gente fez todo um trabalho muito forte nessa questão de vínculo saudável, de vínculo de segurança com o Pedro, para conseguir também continuar trabalhando essa parte motora dele e de desenvolver. Hoje o Pedro faz yoga, faz super bem yoga, e muita gente, quando eu comecei a postar questões de yoga e o que a gente faz, porque eu faço yoga desde os meus 14 anos, então é uma coisa minha, muita gente falou, foi o yoga que ajudou o Pedro a desenvolver. E eu sempre disse, não, foi o At Ease que ajudou o Pedro
a conseguir aprender yoga. E foi todo um processo, foi um processo de muita persistência, de muitas frustrações. Existem poses até hoje que ele não consegue fazer e a gente vai modificando. E ele aceitando essas modificações, ele aceitando esse ajuste do corpo, ele aceitando a persistência de ficar fixo nas poses, isso tudo só aconteceu com essa base dele ter esse vínculo um pouco mais saudável, dele perceber como um guia, dele perceber, por mais que eu não entenda porque eu estou aprendendo isso agora, eu posso confiar nessa pessoa porque eu sei, né, que essa pessoa cuida de mim, eu sei que essa pessoa me ajuda a descobrir outras coisas. Então foi um trabalho muito legal. Essa confiança foi crescendo. Hoje ele tem uma curiosidade pela gente assim imensa. Então ele tem vontades agora de aprender, vontades a se levar para um desafio. A bicicleta sempre foi uma coisa muito difícil para o Pedro, né? A questão de frear, de olhar para onde ele está indo, o equilíbrio na bicicleta. E a gente teve há meses atrás a curiosidade dele de querer tentar andar numa bicicleta sem rodinha. E eu senti todo o corpo dele quando ele viu o irmão andando de bicicleta. Eu falei, você quer tentar? Ele falou, sim. E aí ele veio, né, eu chamei o irmão, ele veio e a gente deu uma pequena base, uma pequena ajudada para ele lá pedalando, e a gente continua pedalando. E você vê o rosto dele, aquela alegria toda, aquela satisfação. E essa satisfação, ela só aconteceu porque a gente construiu todo esse fundamento através de tantas coisas, através desse foco de vínculo, desse foco de acreditar em mim como uma pessoa que ele possa confiar e acreditar nele mesmo. Né? E ele já sabe hoje que ele já aprendeu tantas coisas, tudo que a gente decide, não, ele vai aprender isso, e a gente trabalha profundamente, a gente coloca as lentes do at ease para ensinar ele aprende do jeitão dele, no tempo dele, na demora dele, no tanto que é persistência que precisa, mas ele vai aprendendo. O Pedro, ele tem autismo severo, ele é uma pessoa que precisa de assistência 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente não pode deixar ele sozinho em casa para ir até ali e voltar, não pode. Ou leva ele junto ou alguém fica com ele. Ele é uma pessoa que precisa de muita assistência, né? Ele tem autismo, dificuldades de compreensão ainda e N outras dificuldades. Mas ele é uma pessoa hoje, aos 14 anos, que contribui, que faz a gente rir, que faz parte da família, que tem umas sacadas de repente. Ele traz para a gente uma vida diferente, mas não necessariamente uma vida dolorosa, mas tiveram muitos momentos na trajetória dele que foram muito difíceis, mas hoje a gente tem uma compreensão melhor dele e um entendimento de como o sistema emocional dele funciona para poder dar suporte para ele continuar aprendendo. O Pedro é aquele eterno aprender. A gente estava conversando outro dia e tipo, o que acho que é mais aflitivo é quando a gente está sempre ensinando a mesma coisa. Eu acho que, eu estava brincando que quando o Pedro não sabia andar de bicicleta, o nosso goal, né, vamos dizer assim, o nosso problema era fazer o Pedro andar de bicicleta. Hoje que o Pedro aprendeu a andar de bicicleta e tem essa curiosidade, agora a gente tem mais outros 10 problemas. Usar o capacete, frear na hora certa, não sair da trilha, não atropelar ninguém, né? A gente tem N outros problemas, a gente solucionou um para criar mais 10. Mas o aprendizado e a evolução é isso, é gostoso a gente ver que a gente soluciona um e cria mais, mas cria mais coisas mais sofisticadas para se aprender, e assim a gente vai evoluindo e indo. Assim, de coração, eu tenho minha grande vontade de que todo mundo tenha a oportunidade de conhecer mais a filosofia do at ease, conhecer o profissional Eric, que é um divisor de águas na vida de muitas famílias, te traz um olhar mais único, mais diferente, mais saudável, mais focado lá para frente. Eu não vou resolver só o problema de hoje, eu não vou criar um método para resolver isso, eu vou criar uma base, uma fundação para a gente construir uma coisa muito maior em cima. É fantástico. Do meu outro filho, como mãe, o Luiz, ele tem um autismo de alto funcionamento e ele tem N questões sofisticadas. Eu digo que criar o Luiz é muito mais difícil do que criar o Pedro, assim,
de 1000 a 0, porque ele tem questões mais enraizadas, ele é com mais galhos, vamos dizer assim, né, com mais pontos a se ver, né? O que é certo não é certo sempre, o que é errado não é errado sempre, né, e a gente vai trabalhando todas essas questões e eu estou vendo ele, apesar das dificuldades dele, ainda de existir uma ansiedade social muito grande, ele querendo passar esses desafios dele, ele querendo se tornar um contribuinte melhor para a sociedade, se tornar uma pessoa que consegue criar relacionamentos de vínculos mais fortes, saudáveis. É fantástico.